Boa tarde, aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza, no Espaço Livre de hoje, que entrevista o médico Dr. Rodrigo Magaldi, que é diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, e hoje nós vamos conversar sobre a pandemia de coronavírus, que nos últimos dias foi registrado aí um grande aumento de casos em todo o Brasil e também aqui nas cidades onde o jornalismo da difusora faz a cobertura dos casos de contaminação do coronavírus. Boa tarde, doutor Rodrigo. A gente observou aqui nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, mas principalmente nesta semana, um aumento significativo no número de casos de Covid aqui na nossa região e observando também os jornais de abrangência nacional, também esse aumento aí em todo o Brasil. Qual seria a explicação para esse aumento de casos que a gente tem percebido? Boa tarde, Guilherme. Um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente conversar um pouquinho aí sobre a Covid. Realmente, o número de casos aumentou bastante. Tem se falado muito em segunda onda, em aumento de reinfecções, mas o que acontece é que a população, infelizmente, perdeu o medo da Covid. Isso é muito ruim. A gente diz sempre aqui, inclusive, que o medo é algo pedagógico e que ensina a gente a ter cuidados, a fazer os sacrifícios, fazer o isolamento necessário, a utilizar a máscara, a fazer a higienização adequada, e a população perdeu um pouquinho esse medo. Logo depois das eleições aí, que também acabaram sendo motivo de exposição muito grande, a gente nota que as pessoas, num geral, estão deixando de lado o isolamento que foi feito de maneira parcial no Brasil, mas que foi feito. Então a gente vê, você está vendo, Guilherme, o mundo todo tendo um aumento importante do número de casos, Estados Unidos batendo recorde de óbitos aí, anteontem, 2.300 óbitos, infelizmente, batendo recorde do número de casos, cidades europeias também, a Europa num geral também aumentando o número de casos, e no Brasil não é diferente. Em São Paulo, Santos, Campinas, com um aumento importantíssimo no número de casos, São Paulo também, a própria cidade, e aqui em Minas a gente também nota, Belo Horizonte teve um aumento grande, e no sul de Minas não está sendo diferente, infelizmente. Eu creio que a gente possa imputar isso, claro que as autoridades têm que tomar as medidas necessárias, mas isso depende de cada indivíduo, da gente proteger, nos proteger, proteger a quem a gente ama, proteger a nossa família. Não é hora de confraternização, não é hora de festa natalina, não é hora de churrasco, muito pelo contrário. A gente ainda está em pandemia, a despeito de alguns falarem que está no final, que está no finalzinho, que é só uma gripezinha. Isso é muito erro, muita política envolvida, e a gente vê que realmente o Brasil aí beirando 180 mil mortes é um número absurdo, triste, e a gente não poderia e não pode estar nessa situação. Doutor Rodrigo, uma coisa que a gente tem observado também, o senhor falou aí das pessoas terem descuidado um pouco das medidas de contenção. A gente ouve muita gente reclamar que já não suporta mais continuar seguindo medidas de contenção, as pessoas querendo se encontrar, se confraternizar e tudo, e talvez até uma certa desconfiança de algumas pessoas com relação ao verdadeiro perigo que a gente está correndo agora com essa possível segunda onda ou com um fortalecimento ainda da primeira onda aqui no Brasil. O que o senhor tem a dizer para quem está com esse pensamento e com essa visão aí, quem está aí cansado de se manter isolado? Guilherme, realmente teve uma politização muito importante da Covid, da vacina, das terapias, dos tratamentos. Isso, sem sombra de dúvida, é algo que só atrapalha. Agora, o que eu posso dizer? Você que está aí em casa, se fosse há 2 meses atrás, onde a gente não tinha vacina, 3 meses atrás, uma perspectiva longínqua da vacina, é até justificado. Eu sei que esse isolamento ele acaba ocasionando uma série de problemas psicológicos e acaba ocasionando mesmo, aumentou o índice de suicídio, aumentou os índices de utilização de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, briga doméstica, violência doméstica. O isolamento ele é complicado. Você tirar a pessoa da rotina, tirar o ser humano da rotina dele, isso acaba gerando um trauma, não tenha dúvida. As crianças em casa, os adultos
adultos, o que aconteceu, na verdade, em relação a emprego, a geração de renda. Isso tudo acaba impactando de maneira psicológica. Mas isso há 3 meses atrás, 4 meses atrás, era até justificável, porque a gente não tinha vacina. Agora a gente tem a vacina está aí, latente, patente, está na frente aí da gente, vai demorar um pouco, vai. Muita gente acha, tem vacina, está resolvido. Não, gente, muito pelo contrário. A gente está perdendo pessoas aí diariamente. No Brasil, ontem, 770 óbitos. Quer dizer, um número muito alto de pessoas que a vacina está aí, existe, é viável, mas não foram vacinadas. E muita gente vai demorar um bom tempo ainda até a gente conseguir vacinar em massa. Isso não é imediato. Então, o que a gente pede para a população, o que eu peço a você, ouvinte, é que tenha um pouco mais de paciência. Eu sei que foi um ano de resistência, de resiliência, de sacrifício, mas a gente tem que ter um pouquinho mais, porque a vacina é uma realidade tátil, está aí na frente. E logo, tenho certeza, a gente vai iniciar as vacinações, a despeito também da política, que também acaba atrapalhando muito nesse quesito. Exatamente, esse assunto que o senhor acabou de tocar, com relação à vacina, aí houve uma politização aparentemente até maior do que com relação ao isolamento e outras medidas aí, e nós estamos aí vivendo ainda essa guerra da vacina, principalmente do governo federal com o governo de São Paulo. E temos aí algumas informações encontradas sobre qual vacina vai ser disponibilizada para todo o Brasil, qual vacina será disponibilizada exclusivamente para os moradores do estado de São Paulo, qual seria a política mais adequada nesse problema da vacinação contra o coronavírus. Meu caro, a politização ela é ruim em todos os aspectos. A gente tem que acreditar em ciência, no que é cientificamente comprovado, e a gente está no dia a dia. Não é uma questão de opinar, de WhatsApp, de Facebook, de mídia, de fake news, de news. É uma questão da vivência que a gente tem, da convivência que a gente tem e dos resultados que a gente tem. A vacina russa, que meteram tanto pau, é uma vacina que é viável, a Sputnik, né? Uma vacina que se viabilizou, mostrou-se, inclusive, com uma eficácia importante, interessante, é uma boa vacina. A vacina americana está em andamento, a Oxford AstraZeneca em andamento, o Brasil já comprou em torno de 100 milhões de doses, já comprou 46 milhões de doses da vacina Pfizer, que foi liberada já na Inglaterra e já iniciou a vacinação. A liberação do FDA americano, que é o Food and Drugs Administration, a Anvisa americana, vamos falar assim, deve estar saindo entre hoje ainda e amanhã, até o dia 15 de dezembro, com certeza o FDA vai liberar a vacina Pfizer para ser feita nos Estados Unidos, eles vão iniciar a vacinação. Então o que acontece é que toda e qualquer politização é ruim. Você citou aí uma briga importante aí de cachorro grande, na verdade, né, com o governador Dória, com o governo federal, o Bolsonaro. Isso não é salutar, não é saudável para a população. A vacina Coronavac, a vacina em conluio aí com o Butantan, é uma vacina viável, sim. O presidente do Butantan, Dr. Dimas, meu professor Dimas Covas, professor nosso, meu amigo pessoal, a gente tem um contato pessoal e ele coloca sempre que a vacina só vai ser utilizada quando ela demonstrar que é eficaz. Estamos aí na fase 3 de estudo da Coronavac, que é a vacina chinesa, em associação com o Butantan, e eu tenho certeza que vai ser uma vacina muito boa também, e de mais fácil manuseio. Você vê que a Pfizer necessita baixíssimas temperaturas, em torno de menos 70 graus para ser armazenada. Então a Pfizer mesmo está disponibilizando containers para se segurar a vacina por 30 dias. O Brasil tem que comprar vacina e utilizar a vacina. Qual vacina? A gente vai discutir com o Reino Unido, que fez um estudo em cima da Pfizer e mostrou que a vacina é eficaz, ou com os Estados Unidos, mesmo o FDA, o Dr. Anthony Fauci, que é provavelmente o maior infectologista do mundo hoje, está liberando a vacina de Oxford. Enfim, a gente não tem que discutir isso, a gente não tem que politizar isso, a gente tem que ver qual vacina é mais viável, a um custo adequado, se possível gratuito para o brasileiro, né? Porque o brasileiro já é um povo sofrido, com dificuldades de acesso. Então, se for uma vacina eficaz, a gente tem que montar um planejamento. Isso eu acho que, em alguns aspectos, Guilherme, o Dória tem razão. Montar um planejamento vacinal. Isso está faltando nos demais estados. Um planejamento, e na federação, com certeza. O Ministério de Saúde tem que fazer um planejamento para que a gente consiga vacinar
o maior número de pessoas num prazo mais curto possível. A gente acredita que até maio, junho, consiga se fazer a vacinação. Desde os primeiros programas tem falado que a vacinação provavelmente iria iniciar aí em janeiro, fevereiro, talvez em torno do carnaval aí. Provavelmente vai ser até antes disso, o que é muito importante para a gente, para tentar conter essa pandemia terrível, esse vírus que está deixando tantas vítimas no Brasil e no mundo. Doutor Rodrigo, desde o princípio da pandemia, quando ainda ela estava restrita lá na China, ainda não tinha chegado no Brasil, se falava muito sobre que um dos maiores problemas do coronavírus era o grande índice de internação hospitalar que ele demandava, e isso poderia gerar aí um número elevado de óbitos. Com esse aumento nos casos, houve algum impacto na ocupação da Santa Casa? Guilherme, a gente tem feito um planejamento aqui, então eu tenho que agradecer à administração, ao diretor clínico, ao doutor Otávio, à Yara, enfim, a todo o corpo clínico, também a todos os colaboradores aqui, porque a gente montou um serviço, montamos um isolamento com leitos o suficiente, o bastante, para a gente absorver a demanda necessária. Claro que você muito bem colocou aí, no começo, o isolamento, ele evitou exatamente que houvesse um colapso da saúde. Não é evitar mortes de pessoas não assistidas, evitar a não assistência, evitar que alguém morra no corredor sem poder ter tido acesso a um oxigênio, a um tratamento, a uma terapia. Esse era o intuito, o mote ideal no começo de pandemia, e por isso a gente fez o isolamento. Agora, a gente pede novamente, ou continua pedindo, porque não deixamos de pedir que as medidas de isolamento sejam tomadas, exatamente para a gente não ter de novo o risco desse colapso, que está acontecendo em dezenas de cidades no Brasil. A gente está aí com 17 estados com um aumento de mais de 30% na quantidade de internação. Isso são dados de hoje, do dia 11 de dezembro. Então, esse aumento só demonstra isso. O número de leitos de UTI está realmente totalmente completo, praticamente, 95%, 98% de ocupação. O número de óbitos, apesar de não estar tão alto quanto na primeira onda lá, que chegamos a 1.300, 1.400 óbitos, está subindo e está se mantendo num patamar elevado. Então a gente tem que continuar com essas medidas todas que a gente tem sido até chato aqui, mas repetido com frequência, as medidas de isolamento necessárias, o distanciamento, a higienização com água e sabão e, quando necessário, na manutenção, o álcool gel, o uso de máscara, que é imprescindível, necessário e importante a todas as pessoas, máscara sobre o nariz e boca, não é máscara na cabeça, no pescoço, rodando na mão, pendurada na cadeira, máscara. E só retirar realmente um momento aí da alimentação, no momento que você está ingerindo alguma coisa, o resto a gente tem que utilizar o tempo todo. Ah, mas doutor, em casa eu vou usar a máscara? Se possível, sim, usar a máscara em casa também. Você vai ter contato, você sai à rua, você retorna, você leva e traz vírus. Eu repito novamente aqui, o vírus não circula, as pessoas circulam o vírus. É de suma importância isso, meu caro. Doutor Rodrigo, uma outra recomendação que a gente ouviu lá no início da pandemia era que as pessoas evitassem procurar o hospital, exceto em caso de extrema necessidade, né? Se tivesse com sintomas da Covid e tal. Essa recomendação ainda se mantém? A gente sempre orienta que iniciou desde o começo. Quadro gripal, quadro respiratório, procurar o hospital, desde o começo. A gente orientava de evitar o hospital quando você não tem nada de diferente. Deu uma batidinha no pé, está com um pouquinho de dor de cabeça, tem uma alteração de pele leve, uma rinite, uma alergia, não procure o hospital. A orientação é sempre essa. O hospital, independente, Guilherme, do coronavírus, a gente tem demais patologias. A gente tem pacientes que têm pneumonia, infecções, que estão aqui, passando no mesmo médico. A Santa Casa tomou o cuidado de montar um fluxo separado. A gente tem um fluxo separado para o Covid. Então isso significa que o risco de a gente ter uma infecção por conta de você vir ao hospital
diminuiu muito, mas ainda existe. Existem pacientes assintomáticos, a gente sabe disso. Aliás, a grande maioria, ou assintomático ou de gripe leve, em torno de 85% dos casos de infecção pelo coronavírus, vão ser assim. Então, o que a gente orienta é evitar de ir ao hospital sem uma necessidade real. O que é necessidade real? É individual, né? Se você não tem nada diferente, se você tem uma entorse de pé, se você fez... Não procure o hospital, porque você vai estar se expondo. Agora, é claro, se você tem um quadro gripal, respiratório, uma síndrome respiratória, está com tosse, falta de ar, febre persistente, procure o hospital de imediato. Isso é muito importante. Então, a orientação sempre, de maneira comedida, que a gente tenha o bom senso de procurar o hospital na medida ou no horário correto. O que significa isso? Não vou esperar, estou com um problema respiratório, estou com um quadro viral, estou com uma diarreia persistente, estou tendo temperatura, claro que eu vou procurar o hospital. Se eu não precisar, não vá ao hospital, porque você vai evitar de se expor e de expor outras pessoas também. Doutor Rodrigo, a Covid-19 talvez tenha sido uma das doenças mais polêmicas aí, pelo menos nos últimos anos, em função de uma politização que ocorreu em outros países também, houve esse problema. Uma das discussões que a gente acompanhou aí na primeira onda foi a questão do tratamento da Covid. Algumas pessoas advogando que alguns remédios, alguns compostos poderiam ser eficazes no tratamento precoce ou até no tratamento um pouco mais tardio. O que a ciência fala sobre isso? O que tem de novidade a esse respeito nas pesquisas? A ciência é muito clara em relação a isso. Os medicamentos eficazes, de real eficácia, são poucos, tá? O corticoide tem um efeito bom, os anticoagulantes, com certeza necessários o uso, a antibiótico terapia associada, seja com ceftriaxona, seja com azitromicina, a despeito, apesar da azitromicina já ter sido comprovado também de não ter uma atividade importante. O restante é tudo politização, é tudo história. Claro, a fisioterapia é importantíssima, a gente aprendeu com a fisioterapia muito, por isso que os índices de mortalidade, de morbimortalidade têm diminuído muito. Então, são os cuidados gerais, a oxigenoterapia, a fisioterapia, a utilização de antivirais com um efeito que também não é totalmente comprovado, por exemplo, o Tamiflu, que é o Oseltamivir, que a gente usa, o Ramivir, o Remdesivir, que utilizou-se muito nos Estados Unidos, a gente não usa, alguns outros antivirais. Agora, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, revectina, Anita, são medicamentos que a gente não sente melhora. A gente, na verdade, mesmo aqui em Ouro Fino, desde o dia 2 de abril, a gente montou um protocolo e esse protocolo é seguido. Nesse protocolo inicial, a gente colocava a hidroxicloroquina e a cloroquina também, mas nós notamos que não existia uma melhora clínica real com esses medicamentos. Então a gente foi fazendo uma adequação do protocolo. E essa adequação está mostrando ótimos resultados. A gente tem aqui mais de 400 pacientes praticamente que foram atendidos entre internação, aliás, muito mais, né? Se a gente contar também as consultas, muito mais até do que isso, com um índice de mortalidade muito baixo, graças a Deus, e volto a dizer, ao bom trabalho que está sendo feito aqui na Santa Casa de Ouro Fino. Doutor Rodrigo, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar para os ouvintes da Rádio Difusora? Meu caro, eu tenho sim. A gente tem que dizer algumas coisas que são importantíssimas. A primeira e mais importante é de que a pandemia não acabou. Vai acabar. Isso vai reduzir, vai melhorar. Agora, com a descoberta das vacinas, eu tenho certeza que a gente vai ter mais segurança e em breve a gente vai conseguir sair dessa. Mas a gente só vai sair dessa, realmente, se a gente entender o que foi esse ano, o que foi a dificuldade. Então, se foi um ano de resistência, de resiliência, se foi um ano de sacrifício, a gente tem que entender que tem um motivo. Então, a gente está agora às vésperas da vacina, às vésperas, provavelmente, de uma redução importante do contágio. A gente tem que redobrar os cuidados. Então, a minha mensagem é essa. Você que está em casa, entenda, vai ser um Natal complicado, talvez a gente não consiga passar no seio da família, no seio familiar, com as pessoas que a gente ama, mas é importante que a gente segure esse tempinho, a vacina está aí, é uma realidade agora para a gente. Evitem os contatos, evitem a aglomeração, evitem a não proteção no que diz respeito à máscara, à higiene, enfim. Tomem esses cuidados que eu tenho certeza
que a gente vencendo batalha a batalha, a gente vai conseguir vencer também essa guerra. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, meu caro. Um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, um ano novo abençoado, com saúde, que acho que é o principal, mais do que nunca. A gente sempre fala em saúde, mas mais do que nunca com saúde, com harmonia e com muito amor. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu desejo mesmo para o senhor um Feliz Natal, um ano novo renovado. Deus quiser aí com a vacina e com essa pandemia contida e que com toda a harmonia, assim como o senhor desejou para a gente e para os nossos ouvintes. E esse foi o Espaço Livre de hoje com o Dr. Rodrigo Magaldi, que é diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, falando hoje sobre essa segunda onda de Covid, o aumento de casos de Covid-19 em todo o Brasil e também aqui na nossa região. E você fica agora com o Rádio Serviço e logo após o programa Vale Tudo, com a apresentação do meu amigo Paulo Henrique.